Parlatório Livre recebe para a live dessa noite a deputada federal Carla Zambelli. Dentro das suas muitas atribuições, né? Gerente de projetos, ativista, fundadora do movimento Nas Ruas. É um prazer, uma alegria ter você nessa noite para a gente trocar essa ideia sobre esse atual cenário do Brasil. Não, a alegria é minha de participar com vocês. Eu sou uma admiradora do trabalho de vocês, sempre fui, né, já há alguns anos. Então é um prazer estar aqui. Vamos questionar tudo, como diz o Arthur Duval. Você começou bem já, citando o Duval. Ai, ai. Carla, deixa eu só alterar aqui. Eu estava com duas lives aqui, deixa eu só alterar uma delas, para a gente ficar tudo numa só agora. Eu queria, nesse primeiro momento, que você fizesse uma explanação sobre esse momento e o que é ser parlamentar nesse cenário que a história recente não registra nem no Brasil, que está no mundo. Então, eu queria as suas primeiras palavras sobre isso. Eu vou te confessar que eu ainda estou tentando entender qual é o meu papel nesse momento do país. Eu tenho rezado bastante. Hoje até a pessoa está perguntando aqui, está de jejum ainda? Estou de jejum hoje. A gente está jejuando junto com o pessoal da igreja evangélica. Eu não sou evangélica, mas acredito muito em qualquer... Eu acho que qualquer uma das religiões que leva a gente a Deus são importantes. Eu sou católica, mas estou aí com eles. Eu acho que o momento agora, para um parlamentar, ele é mais para influenciar as pessoas a terem uma tranquilidade para atravessar esse caminho. A gente também, eu acho que um dos papéis é informar a população, sendo da base governista, sobre o que o governo está fazendo. Então, eu tenho tentado... Oi, Augusto, parabéns pelo seu filhote que nasceu, Augusto Pacheco aí dos Hipócritas, que está assistindo a gente. Gente boa. O Hipócritas é um excelente canal também. Então, assim, eu tenho visto assim, que são 3 papéis, sabe? Papel de informação, que normalmente, não sei se seria o papel de um deputado, mas eu tenho procurado fazer isso. Conversar com a população para acalmar um pouco a população, levar as informações que a gente tem feito e tal, e tentar votar o mais rápido possível. Tudo isso que o governo está propondo, a gente levar para o Congresso e tentar votar o mais rápido possível. Mas nesse terceiro papel meu de deputada mesmo, eu estou um pouco perdida, porque a gente está sem poder frequentar obscuro, né? Um negócio meio estranho. A gente estava até conversando no bloco ontem que das votações a gente queria falar sobre ela, queria questionar, queria, enfim, pedir nominal, e a gente não está conseguindo ainda fazer o nosso papel plenamente, na minha opinião. Mas muita coisa já foi aprovada e muita coisa está para ser aprovada ainda para ajudar o governo a superar essa crise. Perfeito, né? Porque, como diz um rapaz que devia estar preso, nunca antes na história desse país a gente encarou isso, né, dessa forma e realmente agressivo. Eu não sei se agressivo é o vírus ou se agressiva é o caos que, porventura, tem sido vociferado por aí. Qual a sua opinião quanto a isso? Eu posso estar sendo irresponsável de falar isso, mas na minha opinião, com os elementos que eu tenho até agora visto, eu acho que o caos está sendo criado. Existe um caos em cima dessa doença, mas o caos que está sendo criado em cima da doença, ele está sendo aumentado, assim, sabe? Ele está... E eu tenho algumas teorias, assim, teorias da conspiração, lógico, algumas outras teorias tem a ver com a eleição de 2020 agora, então essa calamidade sendo votada muito rapidamente, assim, de uma forma muito tranquila, esse excesso de dinheiro que está indo para os governos e municípios, grandes quantidade de município fazendo as coisas sem licitação. Então a gente pode estar aí com um futuro problema na mão que a gente tem que olhar. Eu abri uma campanha ontem e aproveito aqui o canal e a oportunidade para falar que a gente vai precisar fiscalizar melhor os nossos prefeitos e governadores nos próximos meses, porque eles vão aproveitar... Ai, amor, eu estou ao vivo aqui. Eles vão aproveitar esse excesso de dinheiro para poder, enfim, alguns deles roubar, não todo mundo, mas alguns deles vão roubar. E a imprensa já está começando a ficar de olho, já está começando a ligar para mim, porque viram que eu estou nessa pegada de falar sobre isso, e eles querem começar também a observar, enfim, investigar se eles vão ter, se a gente vai ter casos de corrupção por conta do excesso de dinheiro, tentativa de formação de caixa para a eleição de 2020 agora.
Entendi, entendi. Essa é uma preocupação que se apresenta na verdade, quando a gente faz essa leitura do cenário, é preocupante, porque você tem uma população que está acuada, né, frente à desinformação. Você tem uma população que está, de certa forma, limitada o seu ir e vir, e você tem essas votações online, eu percebo, e a esmagadora maioria da população percebe um trabalho muito sério por parte do governo federal de fazer a coisa acontecer e liberando, enfim, né, atacando aí o problema enquanto ele está acontecendo, que é o caso aí da peste chinesa, né? Em contrapartida, você tem gente na outra ponta que necessariamente não quer o bem do povo, né? Exatamente. A gente tem ainda uma quantidade gigantesca de políticos que não tem essa cultura do servir, né? Eles são servidores públicos que servem a si próprio. A gente ainda tem muito pouco servidor nessa cultura de servir a população. E é por isso que eu queria tanto que essa candidatura, nessa eleição, enfim, acontecesse em 2020, porque eu tenho andado pelo Brasil todo, antes disso começar, para dizer que a gente precisa de pessoas de bem ocupando os espaços de poder, para a gente parar de ter a roubalheira. Não adianta nada o governo federal falar em pacto federativo, falar em distribuir recurso, né, para os estados e municípios, e a gente lá na ponta ter gente corrupta. Então, agora é o momento, 2020 é o momento de as pessoas tentarem se candidatar a alguma coisa. Tem incentivado bastante a candidatura das pessoas. Enquanto deputada federal, o governo, até então, qual que é a sua avaliação, antes de eu entrar nas perguntas que eu ia fazer, qual é a sua avaliação, bastante ampla, se você quiser fazer, reservando, lógico, alguma informação, mas qual é a sua análise de todas as ações que o governo federal tem tomado nos últimos 40 dias que está tomando o pé da situação? A gente tem ações em várias frentes, né? Eu tenho tomado mais conhecimento das ações do Tarcísio, algumas do Marcos Pontes. No turismo, eu tenho visto pouca coisa, não porque eles não estão fazendo, mas sim porque eu não estou tomando pouco conhecimento, né? Minha frente, assim, mais de batalha está sendo entender o que o governo quer, traduzir o que o governo está tentando dizer e passar isso adiante, dentro das questões mais econômicas. Eu até cheguei a fazer uma live de 45 minutos, 2 sábados atrás, falando ação por ação das 50 principais ações que o governo teve. Algumas até o presidente ontem falou que, por exemplo, ampliação do Bolsa Família para mais 1 milhão de pessoas, porque independente da gente concordar ou não com as ações dos governadores em fazer alguns lockdowns, isolamentos horizontais, verticais, enfim, independente da gente concordar com isso ou não, foi criada uma crise por este motivo. Então, não vou entrar no mérito se eu concordo ou discordo do isolamento ou não, mas isso criou uma crise financeira e de recessão que eu acho que vai demorar mais tempo a passar do que o próprio coronavírus, né? Então, o governo foi obrigado a fazer algumas concessões aí, enfim. Eu acho que essa injeção de dinheiro que foi feita de crédito para micro e pequenas empresas, para o MEI, né? Hoje, por exemplo, a gente aprovou o imposto de renda para pessoas jurídicas, para postergamos o prazo, estava sendo discutido agora quando eu entrei, um pouco antes de eu entrar na live, estava me preparando, estava sendo discutido se isso ia ser extensível para pessoa física também, aí eu devo colocar nas minhas redes sociais depois, quem são as pessoas que vão ter mais prazo para poder fazer seu imposto de renda. A gente também teve aí o R$ 600 aprovado para as pessoas que não vão ter renda, vulneráveis, né? Eu sou tão inteligente, né, que eu guardei todas as matérias, os detalhes das matérias, mas eu não imprimi, tá aqui no meu celular, não tem como pegar agora, né? Acabei de me dar conta que eu coloquei no celular. Que eu ia falar para vocês a quantidade de pessoas que a gente tem, né? Tantos milhões de pessoas como autônomos, tantos milhões de pessoas. Mas depois eu coloco na minha rede os detalhes de quanto a gente vai gastar. Então, R$ 600 para as pessoas autônomas e vulneráveis, que estão sem renda agora, podendo chegar a 1.200, principalmente quando for mãe solteira. Particularmente, eu acho que o governo vai gastar muito mais do que poderia nessa crise, mas graças a Deus o Paulo Guedes tem nos dado orientações de que é possível sim gastar esse dinheiro, que não vai ser nada que vai quebrar o Brasil, e essas injeções de dinheiro serão necessárias para que a gente possa enfrentar a recessão. Então, somando tudo isso daí... Em contrapartida? Contrapartida você tem, né? Você não vai entrar exatamente no mérito se concorda ou não com
o lockdown, mas em contrapartida você precisa da arrecadação, porque vai chegar uma hora também que a língua do governo fica preta, né? Não, a arrecadação já caiu muito, já caiu muito. E assim, tem deputados que estão querendo exagerar em algumas coisas. Um exemplo aqui, teve uma proposta ontem, que ainda bem que não foi para pauta. Eu tenho a impressão que pode ser que vá hoje, mas está aí em vias de ir para a pauta para votação, e está acontecendo ainda. Eu acho que não terminou. Quando eu parei para tomar banho e me arrumar, ainda estava acontecendo as votações, mas elas estão sendo todas simbólicas. Então, assim, independente de eu votar ou não, ela está acontecendo, né? Você registra a presença e a votação está sendo simbólica, porque são matérias de comum acordo de todos os deputados que são líderes. E a líder do PSL, ela quer votar um projeto que, no meu entender, pode incentivar a inadimplência. Ela quer que, durante a crise da epidemia, as empresas não possam mandar os nomes dos devedores para o SPC. Eu acho que uma coisa é a gente dar crédito para as pessoas não entrarem em dívida, enfim, não entrar numa bola de neve. Mas você pegar e dizer, ó, ninguém mais vai para o SPC. A gente conhece o brasileiro. Tem muita gente que, infelizmente, vai dizer, então quer saber, eu não vou pagar porque meu nome não vai para o SPC. Né? A falta de... tem muita gente que ainda age na ação e reação. Se a reação não vem, então não vou pagar nada. E aí a gente pode ter uma inadimplência subindo muito no país. A gente tem que ser acalmar um pouco os ânimos e não adianta querer abrir tudo, entendeu? Porque você também tem uma pressão, não só ali daqueles que fazem o contraponto, né, da oposição, mas você também tem uma informação muito enviesada que acaba gerando ainda mais confusão na cabeça da população que está ali como cidadão médio, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa que está acontecendo também, e aí é uma coisa que hoje à tarde mexi bastante, foi a questão seguinte, foi liberado o crédito, mas lá na ponta, lá na Caixa Econômica, lá na pontinha, naquele municípiozinho pequeno, em que tem um pequeno empreendedor que precisa de um crédito, esse crédito não chegou ainda, ou não chegou a informação de como esse crédito está funcionando. Então, o governo federal colocou medidas que lá na ponta ainda não chegaram, essas medidas, ou a forma de operacionalizar isso. E aí meu gabinete, como ele foi do Jair Bolsonaro, tem muita gente que coloca lá, né, Jair Bolsonaro no Google e aparece o telefone do meu gabinete. Então, a quantidade de gente que liga para falar com o Bolsonaro, pessoas assim, super simples, que falam, eu fiquei sabendo que eu tenho R$600 para tirar, mas como que eu faço? Olha que interessante. E eles querem falar, eles acham que eles vão ligar lá e vão falar com o presidente da República para poder perguntar isso. Então, é bem bonitinho, assim, o nosso povo... Se ele estiver no teu gabinete, é perigoso ele atender, né? É perigoso. Porque ele é outra pessoa também mega acessível, né? Mas a gente está tentando se preparar, e aí eu escrevi para o pessoal da assessoria de parlamentares, da Caixa Econômica, do BNDES, porque os empresários estão entrando em contrato querendo saber como que eles fazem isso, né? Como que eles operacionalizam essas gestões de crédito, como que eles cobram dos bancos dele que os juros sejam os mais baixos, enfim, né? Você não acha, eu nem sei se pode, aí eu vou perguntar para você que você vai poder me dizer que se pode ou não pode. Está faltando uma consideração primeiro. Aí eu percebo que a comunicação do governo é um pouco deficitária para chegar na ponta, né? É evidente também que a gente está falando com alguns rincões do país, mas, por exemplo, você pega um programa de grande circulação no Brasil, não seria o caso de fazer uma inserção exatamente dentro desses programas de grande pulverização popular para que essa informação chegue lá na ponta, ou eu estou falando bobagem? Vai precisar. Não, e acontece o seguinte, primeiro que o Brasil é um país que a gente já tem problema de comunicação, porque a gente é um país muito grande, né? Um país continental. Um país continental subdesenvolvido, onde nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo consegue saber. Aí você tem uma imprensa que mais atrapalha do que ajuda, em alguns momentos. Então, por exemplo, tem pessoas, aí você tem deputados que não sei se com má intenção ou só no intuito de fazer oposição por si só, começaram, por exemplo, acho que ontem ou anteontem já, na segunda-feira, foi aprovado no Senado o projeto dos R$600. Na segunda-feira à noite já tinha gente subindo o hashtag Paga Logo Bolsonaro. Eu sei.
né? Então, assim, não tem condição de você acabar de aprovar uma coisa, nem foi sancionada pelo presidente, uma lei que foi sancionada que precisa de um decreto para operacionalizar, não é uma lei que funciona por si só, né? Que vai precisar informar os rincões de todo o Brasil sobre o que fazer. Resultado, tinha gente fazendo fila na lotérica na terça-feira para poder receber os R$ 600, achando que já estava lá disponível. Para gerar Teve gente... desinformação. eu tive que fazer um monte de posts dizendo, pessoal, não vão à lotérica ainda. Se acalmem que a gente vai informar quanto que vai receber esse dinheiro, né? Como que vocês vão ter que se cadastrar. Quem não tem conta na Caixa vai ser criado uma conta digital. Então, assim, é lógico, existe também existe desinformação, existe dificuldade de comunicação, porque o nosso país ainda não está... O próprio governo ainda não está funcionando a engrenagem como um todo, porque vocês imaginam que é um transatlântico, né, que estava indo para um rumo e que a gente está tentando virar esse transatlântico para o rumo correto, mas que também tem um monte de gente remando contra, né, a maré, e a gente está, assim, deputados da base tentando ajudar o governo tentando se comunicar com a população, né? Eu acho que o presidente está começando a usar a rede nacional, eu acho que ele está percebendo que isso está fazendo bem, né? Que tá bacana esse uso da rede nacional. Ontem acho que ele acertou no tom. Então eu já vou pegar essa tua fala. Então me faça uma... Você elogiou o pronunciamento dele de ontem, então faça uma dicotomia, por favor, da de ontem com a da semana passada. Da semana passada foi o Bolsonaro por si só. O Bolsonaro que foi eleito vereador, o Bolsonaro que foi 28 anos deputado, aquela pessoa que a grande maioria de nós, youtubers, o pessoal de direita que entende mais de política, o pessoal que é aficionado por política, que curte as páginas todas de política. Então, assim, o meu pessoal que me segue, esse pessoal que está aqui ao vivo, é o pessoal que pode até ter falado assim, eita, hein, Bolsonaro, foi falar da gripezinha, foi dar uma chinelada no Drauzio Varela, mas que levou numa boa. Né? Então, esse pessoal entendeu o Bolsonaro que falou do Drauzio Varela, que falou da gripezinha, que deu uma chinelada nos governadores também e tal. É o Bolsonaro de sempre, é aquele Bolsonaro que fala o que pensa, transparente, o tiozão de Raider que ganhou a eleição. Que ganhou a eleição e que falava o que falava mesmo. O Bolsonaro de ontem foi o Bolsonaro que foi o estadista que está presidindo para todos, para aqueles que votaram e para aqueles que não votaram nele. Então eu vi muito petista ontem falando que o presidente foi bem. Gente que entra na minha página, que eu conheço já os petistas de plantão, né? Formadores de opinião petistas e tal, e que não tiveram nem como criticar o presidente. Então ontem ele fez um discurso que foi irretocável. Aí alguém fala assim, mas qual é o Bolsonaro que você prefere? Eu não tenho que preferir Bolsonaro de antes ou de depois, eu gosto dos dois, né? O de quinta-feira passada eu tive que defender, eu tive que fazer alguns vídeos de defesa, eu tive que atender a imprensa na sexta-feira e fazer defesa dele na imprensa e tentar... teve até uma menina da Folha que falou, deputada, a senhora não acha que constantemente a senhora fica tentando traduzir o que o presidente fala, né, numa linguagem mais fácil? Aí eu disse assim, pode até ser, porque eu confio e eu conheço o presidente há muitos anos. E eu acho que vocês também não fazem muita força para tentar entendê-lo, né? Brinquei com a menina da jornalista. A minha visão é que eles não fazem nenhuma. Na verdade, eles trabalham para defender o que ele está dizendo, né? Exatamente. E o Bolsonaro de ontem, bom, hoje não tocou meu telefone nenhuma vez para perguntar o que o presidente quis dizer. Então, o discurso dele de pode ter desagradado uma pequena parcela da população que queria vê-lo batendo na Globo e tal, e que se sente, né, aliviada quando vê o presidente falando e tal. Mas, em geral, mesmo essas pessoas que querem vê-lo falando e bradando e gritando e brigando, há de convir comigo que ontem ele foi muito bem e que ele falou para todos, né? Falou para a imprensa que bate nele, a imprensa não conseguiu bater, não conseguiu argumento para bater, falou para o centro, falou para a esquerda e falou para os direitistas também. É que a gente também, eu acho, sinceramente, aqui vai uma crítica pessoal, eu acho também que você pedir da esquerda uma cognição e uma certa honestidade intelectual é pedir demais também. Eu conheço muita gente da esquerda que não pode falar palavrão, mas tem filho daquela coisa,
que é bem filho da coisa mesmo, e Perfeito. Qualquer coisa você que fala fazem a peste, maldade. qualquer coisa você fala peste chinesa que todo mundo entende. O, É. o meu marido fala piolho de. Como é que é? Ele chama de piolho de alguma coisa quando ele quer xingar, eu acho muito engraçado. É, então, assim, você tem aqueles piolhos malditos, né, da esquerda, que por mais que o presidente fale a verdade, fale bem falado e faça coisas boas, eles vão inverter tudo e tal. E você tem aquela esquerda que é esquerdista. Eu vi outro dia um radialista, né, falando: eu sou petista, eu voto no Lula e etc., mas o presidente está certo. O presidente, aí ele cita o caso daquele catador de lixo que se matou e deu veneno para a família inteira, né? Foi um caso que falaram bastante semana passada. Ele fala: não dá para o pobre continuar passando fome. Então, eu acho que o presidente está correto. E ele fala: eu acho que o presidente é sexista, machista, homofóbico, não sei o quê, mas ele está certo. É, não, Mas então, assim, você vê que até alguns esquerdistas estão elogiando o Bolsonaro. O Bolsonaro está conduzindo essa crise como eu acho que ninguém conduziria. Com bastante você força, com tá, bastante firmeza. Carla, você está no centro do poder aí, né? Conhece esses corredores agora. É, quando a crise se instala, a resposta do governo é muito rápida. Eu estava ouvindo a fala do ministro Tarcísio, ele estava explicando sobre logística, o que é chegar um container, dividir, separar, mandar para os estados, conversar com quem está recebendo, não pode travar a rua, não pode travar avião, tem que estar tudo com sintonia fina. E eu dou graças a Deus, né, vou expressar aqui o meu cristianismo também, de nós termos essa qualificação ministerial, além do presidente. É, é lindo demais, né? Eu fiz até um banner e lancei uma campanha, acho que foi na segunda ou terça-feira, o time dos sonhos, né? Coloquei assim só a foto do Moro, do Paulo Guedes e do Mandetta, porque a imprensa estava querendo dizer que o Bolsonaro está brigando com os três, né? Então a imprensa, toda hora a imprensa está dizendo que alguém vai ser mandado embora. E naquele dia ela estava falando mal dos três. Aí eu peguei e coloquei a foto dos três e teve gente que falou assim: ah, faltou o Tarcísio, faltou a Damares, faltou não sei quem, faltou o Abraão. Aí eu falei: gente, faltou um monte de ministro aqui, né? Que eu coloquei time dos sonhos. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando a gente chega ali no Planalto, né? Quando tem as ações do Planalto, assinatura de medida provisória, etc., a gente vai para poder apoiar o governo. E a gente vê assim os ministros sentados e lembra dos ministros que eram da Dilma, do Temer, até do Temer, né? Do Lula e etc. Você olha assim e fala assim: gente, é muito Dream Team o nosso grupo de ministros. O Tarcísio, quando vai para a Câmara, que o pessoal da esquerda chama ele, acho que a Câmara, eles se arrependem. Porque o Tarcísio, ele consegue saber, assim, aonde está acontecendo a obra tal, quantos quilômetros são de pavimentação, em qual estado é, o número da rodovia. Aí ele pega e fala: deputado fulano de tal, lá no seu estado, ele sabe o deputado, ele sabe o estado que é o O deputado. presidente Aí ele falou que fala: ele tem um computador na cabeça, né? é impressionante, impressionante. Aí quando veio o Paulo Guedes começa a falar assim os números, as coisas, e ele tem uma rapidez de raciocínio, você viu? Ele ficou com a XP 2 horas. Sim. Rápido. Ele deu assim, gente, que pena que esse negócio aconteceu no sábado, porque se fosse no domingo, segunda-feira a bolsa ia explodir, né? Que de um dia para o outro, às vezes a informação acaba caindo no esquecimento, mas se aquilo ali fosse durante o dia, né, num dia normal, e que a bolsa fosse abrir, a gente teria alta na bolsa com certeza, e a bolsa subiu na segunda-feira, depois no final das contas, talvez não tanto quanto deveria ter subido. Mas a gente vê assim um Dream Team maravilhoso, o Moro sempre cuidadoso, calmo. O pessoal falou assim: ah, uma das postagens que o Estadão fez foi que o presidente tinha ficado bravo com o Moro, porque o Moro não estava defendendo o presidente, né? E aí eu fui olhar nas redes do Moro, as pessoas não entendem a sutileza, né? A sutileza do Moro, falando que o excesso de altruísmo de alguns governadores está fazendo Sim. com que... E aí ele dá uma no governador assim de uma forma super sutil, ele tem o jeito dele, né? De ser E sutil, de outra falar as também, coisas. né? Você não pode ficar causando cisão, né? Você Exato. precisa da sua pasta ali, porque queira ou não queira, tem uma hora que tem que convergir todo mundo. A gente, sinceramente, espera esse papel dos deputados, né, da base, dos apoiadores do presidente e às vezes até mesmo do presidente. Por isso que, na minha visão limitada, a fala do presidente a semana passada, que foi punch, foi chocante, ela deu o seu recado. Essa semana ele veio um pouco mais abrandado, com a posição mais ali Covid-19, né? Semana passada ele estava muito coronavírus, essa semana ele está mais Covid-19, mais chique. Mas assim,
ele conseguiu agradar, o mesmo pessoal que agradou semana passada, agradou a semana, porque a gente entende o que ele tem que fazer. Hora vai lá, macia, hora bate. Agora, eu não espero que o Sérgio Moro entre no embate, ou o Mandetta, ou o Tarcísio entre no embate com o governador, porque isso daí só faz o negócio degringolar e é tudo que a má imprensa precisa, né? Exatamente, é tudo que a minha imprensa precisa. E eu vou te dizer, eu tenho me segurado muito, porque eu tenho recebido coisas assim, você tem que bater no governador e tal. No Dória, eu dei uma nele, né, uma ou outra ali e tal, perguntei para ele sobre o decreto que ele manda colocar todo mundo como Covid, sempre que for desconhecida, para colocar como Covid. Por um lado, eu entendo que isso é para poder até assegurar a saúde de quem está testando a morte, né, para não ter ali contato com uma pessoa com Covid, não fazer, enfim, é difícil você levar para o necrotério uma pessoa e depois descobrir que ela está com Covid. Então, no meu estado, eu procurei fazer o que eu achava que eu tinha que fazer como representante do povo, questionar e dizer que a gente vai estar olhando se não existe uma super notificação de casos de Covid lá. Mas eu, por exemplo, não me sinto à vontade para sair batendo no Witzel, no Caiado, que as pessoas querem. Tem gente que está escrevendo aqui, tem que bater no Caiado, no Witzel. Até porque o próprio presidente não bateu no Caiado, né? O próprio presidente aliviou o lado do Caiado e disse que logo eles serão amigos de novo e tal. Então, assim, eu como deputada, eu sei que às vezes as pessoas querem que, porque eu tenho bastante alcance, então eu tenho que falar tudo, mas se eu falar tudo também, as pessoas têm que entender que quando eu chego no Congresso e quero tentar votar alguma coisa, às vezes só de ter Zambelli no meu sobrenome, né, só de ter Zambelli ali no PL, as pessoas não querem nem votar. Sim. É complicado. Mas deixa eu considerar exatamente isso com você, porque é o teu estado, né, o estado ali de São Paulo, você é natural de Ribeirão Preto, é isso? Isso, nasci em Ribeirão, mas a vida quase toda morei na capital. Na capital, mas ali o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo é o teu sítio ali, né? As ações do governador João Dória, elas não estão um tanto quanto radicalizadas, não? A gente está falando dos maiores centros nervosos do mundo. E elas estão. Ele, inclusive, você vê, né? Ele começou a criticar. No dia que ele criticou, por exemplo, o Bolsonaro ter cumprimentado as pessoas em frente ao Palácio do Planalto, tiraram foto do metrô no dia seguinte, o metrô lotado, né? E aí eu acho que por conta de terem feito isso e chamado a atenção dele por quanto o metrô estava lotado, etc., ele quis fechar tudo para poder até o discurso dele fazer sentido. Para dar sentido ao discurso dele, né? Eu acho que tem muita atividade em São Paulo que podia estar acontecendo. Tem muita gente em São Paulo trabalhando, tá? Assim, não está completamente fechado. Eu tenho amigos que estão trabalhando normalmente, vão de carro, voltam de carro e tal. E assim, hoje, por exemplo, eu postei um vídeo de uma entrevista dele ontem, porque uma moça perguntou, governador, como é que fazem as pessoas que são, enfim, cabeleireiros, barbeiros, manicure, gente que tem que encontrar com o cliente para poder ganhar dinheiro, né? Aí ele falou, eu sugiro que essas pessoas vão até a casa do cliente, fazer delivery, né? Cortar o cabelo na casa da pessoa. Aí eu fiz um questionamento para ele, então, peraí. Então, não pode sair de casa para trabalhar, mas sair de casa para ir na casa de outra pessoa pode? Não pode sair de casa para trabalhar, mas não pode sair de casa para trabalhar, mas pode sair de casa para trabalhar. Não faz sentido. Ficou uma coisa meio Dilma, sabe? E aí eu perguntei isso, pessoal, esse vídeo está rodando bastante hoje. Então, assim, ele está começando a cair em contradição. Eu acho que o isolamento social foi necessário para que a gente não tivesse para a gente achatar um pouco a curva de contaminação. A contaminação nossa, ela começou meio alta, até por causa do carnaval. Eu tinha falado isso antes lá de estourar, eu falei, no final de semana do dia 15 de março, a gente vai ter uma explosão de casos de coronavírus por causa do carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro. E dito e feito, foi o que aconteceu. Então, a gente precisava achatar um pouco a curva para nem todo mundo usar o sistema público de saúde de uma vez só. Agora, o dinheiro já está chegando nas bases, os testes já estão chegando, os medicamentos, né, o cloroquina já está fazendo efeito, então dá para poder começar a utilizar a cloroquina. No Piauí, 2 pessoas foram curadas só com cloroquina, já estava em estado grave, e foi curado com cloroquina com azitromicina, né? Então, agora já dá para começar a liberar. E, assim, é lógico que eu sou deputada, eu sou legisladora, eu não sou executivo, mas se eu fosse governadora, eu acho que eu já estaria liberando há alguns dias algumas atividades, pouco a pouco, pelo menos os autônomos, as pessoas que precisam, como diz o presidente, né, vender o almoço para comer o jantar, e esse tipo de atividade, elas são necessárias. E assim, quem puder ficar em casa, né, quem puder fazer o seu trabalho à distância, fique em casa.
E quem precisa do dinheiro para sobreviver, vão para a rua e vão ter cuidado. Eu acho que o brasileiro nunca teve muito essa... Eu sei porque eu sou mulher e eu vou ao banheiro. A gente vê mulherada saindo do banheiro e não lavando a mão. Eu não sei como é que são os homens, mas a gente vê muita mulher indo ao banheiro e não lava a mão depois. São iguais, só que com menos perfume. Então, assim, eu acho que isso já serviu, essa doença já serviu para a gente poder mudar um pouco os nossos costumes. O brasileiro já tá entendendo, né, que precisa lavar a mão, que precisa ter cuidado de higiene e tal. Então, eu acho que pouco a pouco a gente vai liberando as pessoas, é o que as estatísticas mostram. 80%, 90% dos brasileiros não vão sentir quase nada, não vão sentir mais do que uma gripe, um mal-estar, uma falta de ar, né, é bom ficar de olho, procurar saber se não está alguma coisa. Às vezes a pessoa tem algum tipo de imunidade que não sabe, então se percebeu que piorou, ir ao médico, mas só ir ao médico se realmente perceber que precisa, né? Eu conheço pessoas que tiveram Covid e não sentiram absolutamente nada, nada, nada. O pessoal lá que viajou com o presidente, a Karina Cufa sentiu um incômodo, um pouco de falta de ar, o Sérgio não sentiu quase nada, o Fábio sentiu dor no peito e tal, mas assim, a grande maioria não precisou de intubação, não precisou de internação e nem nada, entendeu? O general Girão, que é da nossa base, operou o coração. O ano passado ele abriu o peito todinho para poder colocar coisa no coração e tudo, e graças a Deus ele foi internado na UTI, mas por medo, né, de ter problema de coração e tal, mas já tá bem. Então, graças a Deus, você vê uma pessoa de mais de 60 anos, só que como tem histórico também de atleta, acabou não pegando tão forte ele. Isso aí vai ficar para a posteridade. Ô, Carla, mas a minha preocupação aqui, né, eu queria externar com você, nós temos esse fechamento, esse pseudo-fechamento, essa limitação de mobilidade, não chega a ser um isolamento social, mas essa limitação de mobilidade. O desdobramento disso pode nos trazer problemas maiores na própria saúde, porque você começa a olhar que daqui a pouco nós temos ali a questão do inverno. Você começa a ver outras doenças que por essa falta de mobilidade, essa falta de sol, essa falta quase que psíquica das pessoas interagirem, pode nos acarretar no momento seguinte uma condição um pouco mais agravada da questão social do Brasil, enquanto saúde, que já é bastante deficitária. Essa é a minha preocupação. Tem essas questões todas que você falou, tem uma que até teve uma aqui, ó, mamãe de direita, não sei quem que falou depressão. Tem várias televisões, outro dia eu estava assistindo, que psiquiatras estão dizendo que a quantidade de pessoas com depressão, ansiedade e síndrome do pânico principalmente vai aumentar muito, porque você fica muito tempo dentro de casa, aquele ali, você se adapta, porque seu corpo se esforça para se adaptar a estar ali na sua casa, e quando você vai começar a sair para a rua, você sente uma angústia. Então, a quantidade de pessoas com síndrome do pânico, ansiedade e depressão já cresceram e vão crescer mais. Eu tenho conversado com pessoas que estão depressivas, não perceberam, porque fica assistindo jornal e tal, Globo, etc. Tem gente com dificuldade para dormir. Eu postei uma foto da CNN que eu estava assistindo o psiquiatra falando, eu tive 700 comentários, a grande maioria dos comentários dizendo, eu estou me sentindo assim, ansiosa, depressiva, estou triste e tal. Tem uma psicossomática também, né? Psicossomáticas. Outra questão é que eu acho que a gente tem que sair o mais rápido possível da quarentena por um motivo que você falou muito bem, que é principalmente aí para vocês do Sul, que daqui a pouco o frio vai chegar, e a gente enfrentar o Covid no calor é muito melhor do que enfrentar no frio. Graças a Deus, o nosso inverno é um inverno mais seco, com sol, né? Não é aquele inverno molhado da Europa, então a gente tem o sol. A vitamina D, ela já se mostrou essencial para os casos de Covid, então a gente tem que aconselhar as pessoas a ficarem no sol, a tomarem sol. Quem não puder tomar sol, tomar vitamina D, tomar vitamina C, se alimentar direito, dormir direito, porque quando a gente está com imunidade baixa, o Covid ele vem mais forte. Então, até por conta do nosso clima, é melhor a gente enfrentar agora o Covid, que agora as redes hospitalares já estão começando a ficar preparadas, né? E outra coisa também, não é só rede hospitalar que a gente tem que pensar. As pessoas não tinham informação de como cuidar do coronavírus, né? De como não pegar e tal.
E agora a informação já está disseminada, todo mundo sabe que precisa de limpeza, que precisa de álcool gel, que precisa ter cuidados com higiene, que precisa tomar sol, precisa tomar vitamina, etc. Então talvez, quais são os sintomas para procurar também ajuda médica, e eu acho que agora a gente já está mais tranquilo para poder enfrentar essa epidemia. O Ministério da Saúde adverte, né? Assistir muita televisão faz mal, não lavar a mão e cuspir no amiguinho também. Também. O Mandetta falou, né, essa semana agora passada, acho que foi sábado ou domingo, na coletiva. Pessoal, desliga a televisão um pouco, aí até pediu desculpa depois. Depois ele fez uma meia-culpa lá que eu achei que não precisava fazer, não. Não precisava, não. Não precisava. Mas não precisava, sabe por que a gente fala que não precisava? Porque a gente concordou com ele. Mas você tem noção da quantidade de gente que deve ter xingado ele por causa disso? Ele deve ter recebido uma chuva de reclamação, por isso que ele pediu desculpa. Eu também achei desnecessário o pedido de desculpa dele, mas depois eu me coloquei no lugar dele. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui. Ontem eu dei uma entrevista para a Folha, né? Saiu uma entrevista de uma página na Folha. Eu recebi muita gente, assim, do meio empresarial e tal, me parabenizando, que eu fui muito correta, que eu fui muito, assim, meio termo, né, que eu não fui radical. Tem gente que fala que eu sou radical, que eu não fui radical e tal. E aí teve 2 youtubers que desceram além em mim para falar mal de mim, porque eu dei entrevista pra Folha sobre o conteúdo. Então, e aí, lógico, 2 youtubers fazendo vídeo contra mim, veio uma chuva de gente, de umas 3.000 pessoas me xingando na minha página. Então é uma coisa que para você, por exemplo, não surtiu efeito nenhum, mas para mim que vivi isso, né, que teve ali 3.000 pessoas me xingando, quase que eu peço desculpa de ter dado a entrevista para fora. Não, pede não. O Carla, a gente começou essa série de lives, né, porque tá na moda agora, né? Se você abrir a geladeira tem uma live lá dentro. A gente começou essa série de lives e o nosso primeiro aqui foi o doutor, o Alexandre Chaves, que é um psicoterapeuta nível AAA. E a nossa preocupação é essa questão psicológica, né? Depois nós trouxemos um jurista, na sequência nós trouxemos o Hélio Beltrão, na questão da economia. Ontem nós conversamos com o cientista Ricardo Felício e hoje você. Então a gente está tentando conversar com todos os segmentos. E ontem o Ricardo levantou um dado e falou, Douglas, para ter entrado em quarentena, 25% da população já estava infectada. Então, na visão dele, enquanto cientista, era melhor deixar ter criado só o isolamento ali, o distanciamento vertical, porque os galalau de 25 anos aí, que não tem problema de saúde nenhum, vive na academia com whey, deveria estar produzindo pelo Brasil. Mais ou menos nessa linha ou eu falei bobagem? Não, eu concordo sim. Eu tenho só uma ressalva do cuidado que a gente teria que ter com essas pessoas que moram com seus avós, né? Aí agora, só para eu trocar, na minha visão, eu acho que essas pessoas que têm um acesso direto aquela lacuna de risco, essas pessoas automaticamente estariam tranquilas para continuar o isolamento social, o afastamento social. Agora os demais, a minha realidade, por exemplo, né? Pai e mãe, sogro e sogra, dentro da minha casa, esposa e filhos. Não tenho contato direto dioturno com pessoas que estejam nessa faixa etária. A minha casa, muitos dos nossos funcionários da nossa empresa estão totalmente desabilitados a continuarem trabalhando, mas por causa do entendimento que, na minha medida, com excesso de zelo e algum peso sobre a população, acabou trazendo essa realidade que eu tenho rechaçado ultimamente. Eu concordo. E eu acho que muito do que aconteceu foi muito mais por medo da política. Deixa eu tentar reformular. Eu acho que muitas das decisões que foram tomadas pelos governadores foram muito menos científicas e mais por medo de talvez errar, gerar mortes desnecessárias ou não sabidas e acabar assim, sendo um problema político para ele. E não necessariamente por responsabilidade com aquelas pessoas, entendeu? Eu encaro mais por aí. E aí eu não sei avaliar o que eu faria na situação deles, porque assim, durante um período, eu fiquei um pouco assim, sabe? Será que é tudo isso? A gente começa a ver as notícias só da Itália, né? 800 mortes por dia, aquele rodo de gente morrendo. E aí, pessoas próximas da minha família lá na Itália morrendo também. Então, a gente tomou um susto. E aí eu acho que esse susto, é lógico, tem gente que fez por vontade de salvar vidas mesmo, mas eu acho que a grande maioria foi por medo do arrependimento político, caso tivesse acontecido... Prefeitos e governadores fazendo cálculo político mesmo, né? Eu acho. Eu queria ver com você uma outra situação, agradecendo uma vez mais a deputada Carla Zambelli que está aqui batendo esse papo com o Paratório Livre. Você tem hoje um cenário, que não é um cenário nada palatável, ele é um cenário muito ruim,
Porque a partir do momento que você coloca ali calamidade pública, os gastos estouram e em algum momento essa conta vai ser cobrada. Você tem a China rapidamente, pela sua força, pelo seu tamanho, se recuperando e grandes potências dando aquela patinada. Já vista tudo que o Donald Trump está tentando fazer ali nos Estados Unidos, porque eles estão enfrentando agora um momento mais frio também, né? E Nova York, ele é um centro nervoso, o mundo inteiro passa por ali. Não há um aproveitamento desse xadrez de poder no mundo agora? Não estou aqui fazendo nenhuma ilação de teoria da conspiração, apesar que, mas longe disso. Mas como esses grandes líderes, e você sendo um dos braços ali do presidente, você acha que devem se comportar nesse momento? Eu acho que a gente tem que ser responsável, por um lado, no fator China como nosso principal parceiro comercial ainda. Isso. A gente tem que começar a trabalhar, assim, ó, eu trabalhei em Big Four, e por que as Big Fours nunca faliam, né? Porque a gente nunca concentrava muito faturamento num cliente só. E a gente aprende isso na vida, né, na vida de gestão de projetos, administração e etc. O que você aprende? É melhor você ter vários fornecedores e vários consumidores, né, para quem você vai vender e etc. Porque se um deles falir, um fornecedor falir, você não fica sem matéria-prima. E se um dos seus clientes falirem, você não fica sem distribuição. Quando você concentra demais num fornecedor só ou num cliente só, você corre esse risco. A gente tem esse problema. A gente tem um cliente muito grande, que é a China na questão de vendas de produtos agrícolas, né, agropecuário. A gente precisa formar mais mercado. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela veio com uma das missões delas foram essa, né, de abrir mais mercado para a gente. Ministra ímpar também. Ímpar, maravilhosa. E ela está fazendo bem esse trabalho, ela está abrindo novos mercados, ela foi para a Arábia Saudita, ela foi para outros locais onde a gente ainda não tinha abertura de mercado. Então, hoje a gente tem que ter um cuidado maior por conta disso. Meus primos moram em Israel, né? Eu tenho 2 primas e 2 tios em Israel que moram lá, são judeus, moram lá. Lá, a informação que roda é que a China meio que se deu mal, assim, o que aparece nas notícias de Israel é que a China não comprou tudo isso de ações, como estão dizendo aqui no Brasil, e que de uma certa forma eles meteram um pouco os pés pelas mãos. O que rola na teoria da conspiração é que a China fez tudo isso para poder reduzir o número de idosos no país deles, para poder alarmar o mundo e fazer com que as bolsas baixassem para eles comprarem, né? Sinceramente, eu não me aprofundei nisso e também não sou grande conhecedora, mas eu estou ouvindo de tudo, assim, um pouco, né? Se a gente se nós fizermos um exercício bem básico de geopolítica, né, dos últimos, vamos pegar, dos últimos 70 anos, você vê que esse é um modus operandi que o comunismo sempre utilizou, enfraquece, divide e ataca. Eu não ficaria surpreso, não ficaria surpreso mesmo, se daqui a pouco a gente realmente não descobrisse que fosse isso. Haja vista você vê a linha de expansão chinesa pelo mundo, né? Mas também isso aqui é conversa para uma outra live, eu não quero perder tempo falando disso contigo agora. Não é nem por isso, não é nem questão de perder tempo, sabia? Eu tenho que tomar cuidado, porque é o que eu te falei, né? Tem certas coisas que eu, como deputada da base, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo e o pessoal tá aqui me xingando, não é teoria, não sei o quê, acorda, mas eu acho que o pessoal acha que eu sou burra, é que eles têm que entender, têm que se colocar um pouco no meu lugar, né? As pessoas têm dificuldade de ter empatia, sabe? E de se colocar no lugar das pessoas. Tem muita gente no Brasil, muitas famílias, dezenas, centenas, talvez até milhares de famílias que vivam da exportação para a China, né? E as pessoas têm que pensar em todo mundo. Hoje, o ministro Mandetta hoje fez uma fala que eu achei com bastante energia. Ele disse que é de uma grande irresponsabilidade o mundo, não o Brasil, o mundo ficar na mão de um único fornecedor. Ele falou, isso é de uma irresponsabilidade, aquele jeito do Mandetta de ser, de uma grande irresponsabilidade. Você tem uma crise dessa sem precedentes e você está na mão de um único fornecedor. A China não consegue fornecer EPI para todo mundo. Começa por aí. Exatamente, que foi o que eu acabei de falar, né? Você concentrar, seja num fornecedor ou num cliente só, é bem complicado, é bem complicado.
A oposição, ela é incoerente, inconsistente, ela é histérica, e agora ventilaram aí, renuncia Bolsonaro, impeachment Bolsonaro. Se o que aconteceu com a Dilma foi golpe, o que estão tentando fazer com o Bolsonaro não tem nem nome, vai ter que precificar aqui e inventar uma expressão nova, né? Ah, a oposição no Brasil, ela não ajuda, né? Ela não é oposição, ela não propõe nada, né? Propositiva. Ela não é uma posição propositiva como a gente era, né? Para Exatamente. você ter uma ideia, em 2011, eu comecei o movimento nas ruas. Em 2013, quando teve aquele monte de manifestação e tal, que o povo saiu às ruas, não é pelos 20 centavos. Primeiro era pelos 20 centavos, a gente conseguiu emplacar que ele não é pelos 20 centavos. Naquela época lá, a gente mandou uma carta para Dilma, a gente juntou os movimentos de direita, eram 21 movimentos naquela época, e fez uma carta pedindo voto distrital, pedindo reforma tributária, reforma previdenciária, reforma Jornalismo. administrativa, redução do Estado, uma série de coisas. A gente fez uma carta, assim, inclusive tem no meu livro essa carta, de várias propostas que ela poderia colocar em prática, né? E super engraçado que a gente achou que ela fosse ouvir a gente. Ela recebeu todos os movimentos de esquerda, MST, a Sininho, o pessoal todo e não recebeu a gente. Mas a gente foi com uma proposição assim mesmo, de coração aberto, achando que ela fosse receber. A gente conseguiu aprovar naquela época a lei que deu origem à Lava Jato, né? Que várias leis que ajudaram na questão do combate à corrupção e que o Moro acabou ajudando, da delação premiada, foi aprovada em 2013. E a gente conseguiu isso no Congresso, mas no Executivo a gente não conseguiu. E a gente percebe no Congresso que é só reclamação, eles só fazem as coisas para atrasar as votações. Todas as brigas, elas não tem nada de propositivo. Eles fazem convocação de ministro todas as semanas, que é para poder a gente ficar trancando a pauta das comissões para não sair nada, a gente não consegue aprovar nada. Eu acho que a única vez que a gente está conseguindo aprovar alguma coisa é agora, nessa época do coronavírus, que estão aprovando tudo, e até por conta de estarem aprovando tudo de uma maneira muito De tranquila, que desconfia. eu tô com um negócio aqui, assim, que eu digo, por que eles querem tanto? Estão querendo colocar taxação, imposto sobre grandes fortunas. Então, eu tô muito desesperada esses últimos dias, porque, assim, a gente está cheio de projetos super legal para ser levado para pauta, mas a líder Joyce, ela tá muito alinhada com a esquerda, ela tá assim, tudo que a esquerda fala, é impressionante a sintonia que ela tá com o pessoal da esquerda. Assim, eu não tenho nenhuma simpatia pela Joyce, o Parlatório Livre nunca chamou ela, a gente não tem nenhum interesse, enfim. O que a gente percebe é que a pessoa, a deputada Joyce caiu num descrédito total, né? Infelizmente, né? Vou E deixar esse por aqui. descrédito, esse descrédito mostrou uma coisa que eu não sabia dela. Eu achei que ela fosse ter, eu sei que ela é rancorosa, eu achei que ela fosse ter esse tipo de atitude contra o presidente, falar mal do Eduardo, falar mal dos filhos, falar mal do... Enfim, ficar inventando teorias da conspiração. Ela pega uma meia-verdade e transforma numa mentira desse tamanho. Então, quando você mistura verdade com mentira, e você nota que tem um pedacinho ali de verdade, aí você desconfia se o restante é verdade também ou não, então ela confunde a cabeça das pessoas e tal. É que toda meia verdade é uma mentira inteira, entendeu? Exatamente, toda a minha verdade é uma mentira inteira, só que as pessoas, eu mesma me enganei muito com ela, porque eu pegava essas meias verdades e eu acreditava, aí eu, como tinha boa intenção, acreditava na história inteira, mas eu nunca imaginei, em hipótese nenhuma, que ela fosse se servir para esse tipo de trabalho para a esquerda. Isso daí tá me deixando, mais que decepcionada, é muito assustada. Nunca imaginei que ela fosse, assim, fazer essa virada, sabe? Eu achei que realmente ela era uma pessoa de direita, conservadora, Agora, né, assim, liberal. enfim, não vou dar cancha para Joyce aqui, por Deus, porque não vou dar direito de resposta, porque eu estou aqui só fazendo uma análise do que está acontecendo no país nesse momento. Eu queria, a nossa live vai acabar, e o Instagram ele é bem grosseirinho, né? Dá uma hora, ele dá 30 segundos para a gente sair correndo. A gente tem aqui ainda 3 minutinhos. Eu queria suas considerações finais e que você projetasse. O Brasil não dá para projetar muito longe, né, porque a gente está no meio de uma crise, mas uma palavra de alento aí, algum alerta para essa grande audiência que tivemos hoje.
Eu acho que a gente precisa ter um alerta importante a respeito do dinheiro que estão indo para os municípios. A gente está no dia 1º de abril, então a gente ainda tem mais 3 dias para as pessoas que estão assistindo a gente, que querem se candidatar, ou estão pensando em talvez se candidatar, acha um partido, se filia, porque você vai ter até julho para poder entrar ou não nessa eleição de 2020. Mas se você tiver uma pequena dúvida de talvez querer se candidatar, entre em algum partido, e eu, inclusive, pretendo ajudar pessoas de direita e conservadoras, liberais da economia, que queiram se candidatar pelo Brasil, porque a gente precisa ocupar esses espaços, e fique de olho no custo aí, nos gastos dos seus prefeitos e governadores. E assim, o que vocês precisarem do Parlatório Livre, pode contar comigo sempre, que eu gosto muito do trabalho de vocês. E a gente está sempre à disposição. O Parlatório Livre agradece uma vez mais a Carla Zambelli, uma deputada de fibra, de garra, que ajuda muito o Brasil e está ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Boa sorte, Deus te abençoe, e precisando do Parlatório, é só entrar em contato com a gente. Idem, obrigada.